Ao encontrar uma menina mendiga em seu jardim, um milionário ficou paralisado ao ver o seu pingente. O mesmo que sua filha usava antes de desaparecer há 23 anos. Ricardo Almeida estava sentado na varanda da sua imponente mansão em Campos do Jordão, com uma xícara de café já frio em mãos. O dia estava claro, e o vento gelado soprava suavemente entre as árvores do vasto jardim, criando um som quase melódico. Os jardineiros trabalhavam diligentemente, podando as árvores e regando os canteiros de flores. Mas Ricardo mal notava a movimentação ao seu redor. Sua mente estava presa em outro tempo, um passado que ele não conseguia enterrar. Há exatos 23 anos, naquele mesmo jardim, sua filha Helena havia desaparecido. Era um dia semelhante àquele, ensolarado, tranquilo, cheio de risos. Helena, com seus 7 anos de idade, estava brincando entre as árvores. Ele lembrava de sua risada cristalina e do jeito como ela corria atrás das borboletas, seus cabelos loiros refletindo a luz do sol. E então, de repente, ela se foi. Ricardo fechou os olhos, como se pudesse afastar as lembranças, mas a cena estava gravada em sua mente. Ele havia chamado por ela, primeiro com calma, depois com desespero. Os empregados vasculharam cada canto da propriedade, e até mesmo a polícia foi acionada. Mas nenhuma pista foi encontrada. Era como se Helena tivesse evaporado. A única coisa que restou dela foi o pingente em forma de coração que usava no dia. Ele havia dado aquele presente no aniversário de 6 anos dela, escolhendo cuidadosamente o design. O pingente, pequeno e delicado, parecia um símbolo do amor incondicional entre pai e filha. Desde aquele dia, ele guardava o objeto como um talismã, uma lembrança dolorosa, mas preciosa. Senhor Ricardo. Está tudo bem? Perguntou um dos jardineiros, interrompendo seus pensamentos. Ricardo apenas acenou com a cabeça, voltando seu olhar para o lago ao fundo do jardim. Foi então que ele viu algo que o fez congelar. Uma garotinha, talvez de 5 anos. Estava brincando perto da margem. Ela estava descalça, com os pés sujos de terra e as roupas levemente rasgadas, mas parecia alheia a tudo isso. Ricardo franziu o senho. Quem era aquela criança? Ele sabia que não era filha de nenhum dos empregados, e a segurança da mansão era rigorosa. Ele se levantou, seu coração batendo mais rápido a cada passo que dava em direção à menina. Quando chegou mais perto, algo chamou sua atenção de forma quase brutal. No pescoço dela brilhava um pingente prateado. Era o mesmo pingente. O mesmo. Oi, minha querida. Você está sozinha aqui? Ricardo perguntou, tentando manter a voz calma, mas sentindo a garganta apertada. A menina ergueu os olhos, um sorriso inocente iluminando seu rosto. Eu estava brincando, moço. O lago é tão bonito. Qual é o seu nome? Sofia. Ricardo olhou fixamente para o pingente, incapaz de acreditar no que via. E esse colar? Quem te deu? Sofia segurou o pingente entre os dedos pequenos e respondeu com naturalidade. Foi minha mamãe. Ela disse que era da minha vovó. O mundo de Ricardo pareceu girar. Era impossível. Mas o pingente era idêntico ao de Helena. Ele se ajoelhou na frente da menina, tentando conter a emoção. E onde está sua mamãe agora? A menina deu de ombros. Ela foi trabalhar. Eu fiquei com o tio Zeca. Mas ele estava dormindo. Então eu saí um pouquinho. Não conta pra ela, tá? Ricardo sorriu fracamente. Ele não sabia se sentia esperança ou desespero. Não vou contar, mas vem comigo, Sofia. Vamos pra casa. Ele pegou a mão da menina, que o acompanhou sem resistência, enquanto caminhavam de volta para a mansão. Ricardo sentia uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Poderia Helena estar viva? Quem era a mãe de Sofia? E como aquele pingente havia chegado ao pescoço daquela garotinha? Quando chegaram à mansão, os empregados olharam curiosos para Ricardo e a criança. Ele ignorou os olhares e pediu que preparassem algo para Sofia comer. Levou-a até a sala de estar, onde ela se sentou confortavelmente no sofá, enquanto Sofia comia biscoitos e tomava leite quente. Ricardo fez 2 telefonemas. O primeiro foi para seu advogado, pedindo que investigasse discretamente a situação da menina. O segundo foi para um detetive particular que ele havia contratado no passado. Alguém em quem ainda confiava, sentado de frente para Sofia,
Ricardo a observava com atenção. A inocência no olhar dela contrastava com o turbilhão que se passava dentro dele. Havia algo na menina que o fazia lembrar de Helena. Não apenas o pingente, mas também o jeito curioso e alegre. Você gosta daqui? Sofia. Ela assentiu enquanto mordia outro biscoito. Sim, é tão grande. Parece um castelo. Ricardo sentiu uma pontada no peito. Durante anos, a mansão fora um lugar de tristeza e memórias dolorosas. Mas, naquele momento, com Sofia ali, parecia que uma nova energia preenchia o espaço. Ele sabia que sua vida mudaria a partir daquele dia. Seja qual fosse a verdade, ele estava determinado a descobri-la. Sofia estava encantada com a mansão. Seus olhos brilhavam ao explorar cada canto da sala de estar, observando os móveis elegantes e os quadros antigos pendurados nas paredes. Para ela, aquilo parecia um castelo de contos de fadas, e Ricardo não podia deixar de notar a inocência pura em cada gesto. Enquanto a menina se distraía com um abajur de cristal, Ricardo sentou-se em sua poltrona preferida, observando-a com atenção. O peso do pingente em forma de coração em seu pescoço parecia carregar mais do que uma simples coincidência. O que antes era um símbolo de dor e perda, agora trazia uma fagulha de esperança. Ou seria apenas uma cruel brincadeira do destino? Sofia, chamou ele suavemente para não assustá-la. Sim, moço. Ela se virou, segurando um pequeno enfeite que tirara da mesa de centro. Me diz uma coisa. Você mora perto daqui? A menina balançou a cabeça, ajeitando os cabelos desalinhados. Eu e a mamãe moramos numa casinha lá embaixo, onde tem muitas árvores. Não é tão bonita quanto aqui. Ricardo fez um esforço para não demonstrar a inquietação que crescia em seu peito. Ele precisava saber mais sobre a mãe dela, mas não queria assustar a menina com muitas perguntas. E sua mamãe, ela trabalha por aqui? Sim, ela faz costura para um monte de gente. Ela é muito boa nisso. Todo mundo fala que as roupas dela são lindas. Enquanto Sofia falava, Ricardo fez um gesto para que uma das empregadas viesse até ele. Discretamente, pediu que trouxessem um caderno e uma caneta. Precisava anotar cada detalhe que pudesse servir de pista. E como é o nome dela, Sofia? A menina sorriu. Orgulhosa, mamãe se chama Helena. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Ele precisou de toda a sua força para não demonstrar o choque que aquelas palavras lhe causaram. Não podia ser apenas coincidência. O nome, o pingente, a semelhança da menina com a Helena de sua memória, tudo apontava para algo maior. Ele se inclinou para frente, tentando parecer casual. Helena é um nome muito bonito. E você sabe se ela já morou aqui perto antes? Sofia fez um bico pensativo. Não sei. A mamãe não gosta de falar sobre quando ela era pequena. Diz que não se lembra de muita coisa. As palavras da menina eram como peças de um quebra-cabeça incompleto. Ricardo sabia que precisaria de mais do que a memória infantil de Sofia para confirmar suas suspeitas. Enquanto ela continuava explorando a sala, ele fez outro telefonema, desta vez para o detetive particular, insistindo na urgência do caso. Quero que investigue imediatamente uma mulher chamada Helena, mãe de uma menina chamada Sofia. Ela deve morar nos arredores de Campos do Jordão, disse ele ao detetive, tentando manter a voz baixa para não alertar Sofia. Do outro lado da linha, o detetive, um homem experiente chamado César, garantiu que começaria o trabalho imediatamente. Pode deixar, Sr. Almeida. Se essa mulher estiver por aí, eu a encontro. Ricardo desligou e voltou sua atenção para Sofia, que agora estava debruçada sobre uma mesinha, rabiscando algo com o lápis que a empregada trouxera. Ele se aproximou e viu que a menina desenhava uma casinha cercada por árvores, com um sol brilhante no céu. Você gosta de desenhar, Sofia? Sim. A mamãe sempre diz que eu sou muito boa nisso. Ricardo sorriu, sentindo uma conexão inexplicável com a menina. Ela era cheia de vida, falante e curiosa, como Helena fora na infância. Ele se viu imaginando como seria se Sofia fosse sua neta. Ou talvez fosse mesmo. O tempo passou rapidamente. Sofia parecia confortável ali, como se aquele fosse seu lar. Quando a noite começou a cair, Ricardo percebeu que precisaria devolvê-la à sua casa. Não podia arriscar que a mãe dela, Helena, ficasse preocupada, ou, pior,
tomasse alguma atitude precipitada ao descobrir que a filha estava com ele. "Sofia, quer que eu te leve para casa?" perguntou ele com um tom gentil. A menina hesitou, mas assentiu. "Tá bom, mas você promete que não vai contar para a mamãe que eu saí sozinha." Ricardo riu levemente. "Prometo. Vamos lá." Ele pegou as chaves de seu carro e, junto com Sofia, foi até a garagem. Durante o trajeto até a vila onde a menina disse morar, Ricardo observava cada detalhe do caminho, tentando absorver qualquer pista que pudesse levá-lo mais perto da verdade. Quando chegaram, a menina apontou para uma casinha simples, quase escondida entre as árvores. "É ali, minha mamãe deve estar lá agora." Ricardo estacionou o carro e desceu com Sofia, mas decidiu não entrar de imediato. Precisava avaliar a situação antes. Quando chegaram à porta, Sofia bateu animadamente. "Mamãe, cheguei." A porta se abriu, e Ricardo sentiu o tempo parar. De frente para ele estava uma mulher que, mesmo com traços amadurecidos e um olhar cansado, era inconfundivelmente Helena. Por alguns instantes, Ricardo ficou paralisado na porta da pequena casa, encarando a mulher que abriu. Seu coração parecia ter parado. Ela tinha os mesmos olhos castanhos expressivos, o mesmo sorriso delicado que ele se lembrava de ver na filha aos 7 anos. Apesar do tempo e das mudanças que os anos haviam trazido, não havia dúvida em sua mente. Aquela mulher era Helena, sua Helena. "Mamãe!" Sofia exclamou, correndo para abraçar a mulher. A palavra soou como um eco na mente de Ricardo, reverberando entre a dor e a esperança que ele sentia. A mulher se abaixou, acolhendo Sofia em seus braços, e então ergueu os olhos para Ricardo. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram, mas não houve reconhecimento no rosto dela. "Quem é o Senhor?" perguntou ela, com um tom educado, mas desconfiado. Ricardo sentiu a garganta secar. Havia tantas coisas que queria dizer, tantas perguntas que queria fazer, mas ele sabia que precisava conter sua ansiedade. Não podia assustá-la. Eu encontrei Sofia perto do lago na minha propriedade." Começou ele com cuidado. "Ela estava brincando sozinha e pensei que talvez fosse perigoso, então decidi trazê-la de volta." Helena franziu a testa, claramente preocupada. "Sofia, eu já te disse que não pode sair sozinha assim. É muito perigoso." "Desculpa, mamãe. Eu só queria ver o lago, ele é tão bonito." Enquanto Helena repreendia gentilmente a filha, Ricardo continuava a observá-la, tentando absorver cada detalhe. Ela parecia uma mulher forte. Apesar da vida claramente difícil que levava, a casa era simples, quase austera. Mas havia uma sensação de calor e acolhimento que a tornava especial. "Obrigada por trazê-la de volta, senhor", disse Helena, hesitante, esperando que ele se apresentasse. "Almeida, Ricardo Almeida", respondeu ele, percebendo que o nome provavelmente não significava nada para ela. Helena assentiu. "Obrigada, senhor Almeida. Sofia é muito curiosa e às vezes me dá sustos como esse." Ricardo forçou um sorriso. "Ela é uma criança encantadora e muito parecida com você." Helena levantou uma sobrancelha, surpresa pela observação. "Comigo? Bom, dizem que ela tem os meus olhos." Antes que o silêncio ficasse desconfortável, Sofia puxou a mãe pela mão e apontou para Ricardo. "Mamãe, sabia que o moço tem uma casa enorme e ele é muito legal." Helena riu levemente, mas havia uma reserva em seu comportamento. "Sofia, vá lá dentro e lave as mãos. Já vou te dar o jantar." Sofia obedeceu, deixando Ricardo e Helena sozinhos na pequena varanda. O momento que ele esperava havia anos finalmente havia chegado, mas agora parecia mais complicado do que ele imaginava. "Senhor Almeida", Helena começou, cruzando os braços de leve. "Eu agradeço muito por cuidar da minha filha, mas... por que exatamente o senhor está aqui?" Ricardo respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Acho que o pingente que Sofia estava usando chamou minha atenção. É idêntico a um que minha filha usava, antes de desaparecer." Os olhos de Helena se arregalaram ligeiramente, mas ela não disse nada de imediato. Ricardo continuou. "Por favor, não me leve a mal. Não estou aqui para invadir sua privacidade ou causar problemas. Mas quando vi Sofia e o pingente, não consegui ignorar." Helena levou a mão ao pescoço, tocando inconscientemente o próprio pingente que usava. "Esse pingente, minha mãe adotiva me deu quando eu era pequena.
Disse que era da minha família, mas nunca soube muito além disso. Adotiva. A palavra ecoou na mente de Ricardo como um trovão. Ela havia sido adotada. Tudo começava a fazer sentido, mas ele precisava de mais informações para ter certeza absoluta. Helena. Ele pronunciou o nome com uma emoção que não conseguiu esconder. Ela o olhou curiosa, mas sem nenhum sinal de reconhecimento. Sim, você já morou em outro lugar, quero dizer, antes de estar aqui. Helena parecia desconfortável com a pergunta. Eu cresci em outra cidade, mas não sei muito sobre o que aconteceu antes disso. Minha mãe adotiva sempre foi muito reservada sobre o passado. Ricardo assentiu. Notando a tensão no rosto dela, ele precisava dar um passo atrás. Não podia apressar as coisas. Entendo. Desculpe se estou fazendo perguntas demais. Eu só fiquei curioso por causa do pingente. Tudo bem, respondeu ela, ainda cautelosa. Mas acho que não há muito que eu possa ajudar. Ricardo percebeu que seria necessário agir com paciência. Ele precisava dar tempo a Helena para que ela confiasse nele. Bom, foi um prazer conhecê-la, Helena. E Sofia é uma menina maravilhosa. Obrigado por me deixar trazê-la. Helena sorriu levemente. Obrigada novamente por cuidar dela. Enquanto Ricardo caminhava de volta para o carro, seu coração estava em um turbilhão. Ele sabia que havia encontrado Helena, mas a ausência de memória dela e as peças soltas do quebra-cabeça tornavam tudo mais difícil. Quando chegou em casa, imediatamente ligou para o detetive César. Encontrei Helena. Ela não lembra de nada. Mas é ela, César. É minha filha. Entendido, Sr. Almeida. Vou investigar o passado dela e da família adotiva. Vamos descobrir o que aconteceu. Ricardo desligou e olhou para o pingente que sempre carregava no bolso. Agora, mais do que nunca, ele sentia que estava perto da verdade. Ricardo mal dormiu naquela noite. O rosto de Helena, agora uma mulher, pairava em sua mente como uma imagem vívida. Ele se levantou cedo, a mente trabalhando em excesso, tentando conectar os pontos, se ela realmente era sua filha, como tinha acabado naquela casa simples, sendo criada por outra família, quem teria sido capaz de tirá-la dele e por quê? Na mesa de café da manhã, Ricardo mexia no celular, conferindo o e-mail que o detetive César havia enviado durante a madrugada. Não era muito, apenas informações preliminares. Helena morava naquela vila havia pouco mais de 6 anos, trabalhava como costureira freelancer e parecia manter uma vida tranquila e discreta. Não havia registro de crimes ou envolvimentos suspeitos, mas algo chamou sua atenção. O relatório mencionava que Helena fora adotada por uma mulher chamada Dona Cida, agora falecida. Ricardo sabia que essa informação era crucial. O passado da família adotiva talvez fosse a peça que faltava para desvendar o mistério. Naquela manhã, decidiu que precisava vê-la novamente, mas com um motivo mais claro. Não queria parecer invasivo nem levantar suspeitas, especialmente porque Helena parecia desconfiada no dia anterior. Pegou o telefone e ligou para César. César, preciso de mais informações sobre essa Dona Cida e como Helena foi parar com ela. Isso é prioridade máxima. Entendido? Sr. Almeida, já estou cruzando dados e procurando registros da adoção. Enquanto aguardava, Ricardo decidiu que daria um passo mais ousado. Mandou uma mensagem para Helena, que Sofia havia ajudado a salvar no dia anterior. Ele usou a desculpa de querer encomendar algumas roupas, algo que não fazia sentido vindo de um homem que raramente comprava fora das grandes marcas. Mas nesse caso era necessário. Para sua surpresa, Helena respondeu rapidamente, agradecendo pelo interesse e sugerindo que ele passasse por sua casa naquela tarde para conversar sobre os detalhes do pedido. Era sua chance. Quando chegou à vila, Ricardo trouxe consigo uma pequena sacola de tecidos caros que tinha comprado apenas para reforçar a história. Bateu à porta e foi recebido novamente pelo sorriso tímido de Helena, que o convidou a entrar. A casa dela era ainda mais simples por dentro, mas havia algo de aconchegante em cada detalhe. Cortinas feitas à mão, móveis antigos, mas bem cuidados, e brinquedos espalhados no chão, testemunhas do mundo infantil de Sofia. Obrigada por vir, Sr. Almeida, disse Helena, enquanto oferecia um café que ela mesma havia preparado. Por favor, me chame de Ricardo. Ele respondeu, tentando aliviar o ambiente tenso. Eles sentaram à mesa da cozinha
E Ricardo explicou seu suposto interesse em roupas personalizadas. Ele percebeu que Helena ouvia com atenção, fazendo anotações em um caderno enquanto sugeria ideias baseadas no tecido que ele havia trazido. Mas sua mente estava em outro lugar. Ele precisava descobrir mais sobre ela sem parecer invasivo. Sofia parece ser uma menina muito especial, comentou Ricardo, testando as águas. Você deve ter muito orgulho dela. Helena sorriu. E pela primeira vez ele viu um brilho nos olhos dela, algo familiar. Ela é tudo para mim. Ser mãe dela me deu uma razão para continuar, sabe? Deve ser difícil criar uma filha sozinha. Helena suspirou e colocou o lápis de lado. É difícil, mas não reclamo. A vida nunca foi fácil para mim. Então, a gente aprende a se virar. Ricardo viu a oportunidade. Sua mãe adotiva te ajudou muito, imagino. Helena assentiu, mas seu sorriso enfraqueceu. Dona Cida foi a única família que conheci. Ela me acolheu quando eu era pequena, mas nunca falava muito sobre como fui parar com ela. Só dizia que me encontrou e sabia que precisava me criar. E você nunca perguntou mais sobre isso? Ricardo perguntou, tentando esconder a tensão na voz. Perguntei algumas vezes, mas ela sempre mudava de assunto com o tempo. Aceitei que talvez ela não soubesse tanto quanto eu queria. Ricardo assentiu, processando cada palavra. O mistério só parecia se aprofundar. Era evidente que Helena não sabia de nada sobre seu passado, mas isso só o fazia ter mais certeza de que estava no caminho certo. Ele precisava de respostas que Helena não podia dar. E esse pingente? Perguntou ele, apontando sutilmente para o coração prateado no pescoço dela. Parece muito especial. Helena levou a mão ao pingente, como se fosse um reflexo natural. Dona Cida me deu quando eu era pequena. Ela dizia que era um presente especial, mas nunca explicou de onde veio. Acho que nunca pensei muito nisso, na verdade. Ricardo sentiu um nó na garganta. O pingente que ele havia dado à filha tantos anos atrás estava ali, pendurado no pescoço de Helena. Era a confirmação de tudo que ele precisava. Mas ao mesmo tempo, a ausência de memórias dela era uma barreira intransponível. Bom, fico feliz que tenha algo assim para te lembrar de quem você é, comentou, tentando parecer casual. Helena sorriu, mas não disse mais nada. O silêncio entre os dois era preenchido apenas pelo som de Sofia brincando no quintal. Quando Ricardo se despediu, apertou a mão dela por um momento a mais. Obrigado por me receber, Helena. Eu realmente admiro o trabalho que você faz e o modo como você cuida da Sofia. Obrigada, Ricardo. Foi um prazer, respondeu ela, sem perceber a emoção que ele tentava conter. Ao entrar no carro, Ricardo sabia que havia muito mais para descobrir, mas pela primeira vez em 23 anos, sentia que estava mais perto da verdade do que nunca. Nos dias que se seguiram ao encontro com Helena, Ricardo não conseguiu pensar em outra coisa. Cada gesto, cada palavra dela parecia ecoar nas memórias que ele guardava da pequena Helena de 7 anos. O sorriso tímido, o brilho no olhar ao falar de Sofia, tudo fazia seu coração se apertar ainda mais. Ele sabia que precisava avançar, mas também tinha medo de ir rápido demais e afastá-la. Enquanto isso, o detetive César havia enviado mais algumas informações. Havia lacunas significativas na história de Helena. Dona Cida, a mãe adotiva, havia registrado Helena como filha em um cartório local. Mas os registros sobre o período anterior à adoção eram praticamente inexistentes. Não havia documentos sobre a origem de Helena ou como ela chegara aos cuidados de Dona Cida. César, isso não pode ser tudo, insistiu Ricardo ao telefone. Alguém deve saber como ela foi parar com Dona Cida. Investigue antigos vizinhos, pessoas que a conheceram, qualquer coisa. Já estou nisso, Sr. Almeida, respondeu o detetive. Mas parece que quem sabia a verdade levou os segredos para o túmulo. Ricardo desligou, frustrado, mas determinado. Precisava se reaproximar de Helena, ganhar sua confiança. Por isso, naquela tarde, decidiu visitá-la novamente. Desta vez, sem desculpas ou tecidos. Ele precisava ser honesto. Até onde pudesse sem assustá-la. Quando chegou à casa de Helena, foi recebido por Sofia, que correu para ele com o mesmo entusiasmo de antes. "Moço, você voltou", disse ela sorrindo enquanto segurava a mão dele.
Voltei sim, Sofia. Como você está? Ricardo respondeu, sentindo-se genuinamente feliz pela recepção calorosa da menina. Eu tô bem. A mamãe tá costurando. Quer que eu chame ela? Antes que ele pudesse responder, Helena apareceu na porta. Ajeitando o cabelo preso em um coque desleixado, ela parecia surpresa, mas não incomodada. Ricardo, que surpresa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, enxugando as mãos em um pano. Não, nada de errado, respondeu ele rapidamente. Eu só queria conversar com você. Posso entrar? Helena hesitou por um momento, mas então assentiu, abrindo a porta. Ricardo seguiu para a sala de estar, sentando-se no mesmo sofá onde estivera antes. Sofia correu para o quintal, deixando os dois sozinhos. Então, sobre o que quer conversar? Helena perguntou, sentando-se em uma poltrona em frente a ele. Ricardo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Helena, desde que nos encontramos, eu não consegui parar de pensar em algumas coisas. Há algo em você, na sua história, que me parece muito familiar. Helena franziu o senho, claramente confusa. Familiar como... Eu tive uma filha, ele começou, sentindo o nó na garganta se apertar. Há muitos anos, quando ela tinha 7 anos, ela desapareceu. Nunca tivemos respostas, nunca encontramos pistas. Mas quando vi você e o pingente que Sofia usa, não sei explicar. Algo dentro de mim disse que talvez você fosse ela. A sala ficou em silêncio. Helena o encarou com uma mistura de surpresa e incredulidade. Ela perguntou quase em um sussurro. Sua filha? Ricardo assentiu, os olhos cheios de emoção. Eu sei que pode parecer absurdo, mas as coincidências são muitas. Seu nome, o pingente, a falta de registros sobre sua origem. Eu sinto que há algo mais nessa história. Helena ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Então, ela balançou a cabeça, como se tentasse afastar a ideia. Ricardo, eu não sei o que dizer, respondeu ela, a voz tremendo levemente. Eu sempre soube que fui adotada, mas nunca imaginei que pudesse haver algo assim. Minha mãe adotiva nunca falou sobre o meu passado, e eu aceitei isso. Eu entendo, disse Ricardo com cuidado, mas não acha que vale a pena tentar descobrir a verdade? Por você, por Sofia? Helena cruzou os braços, parecendo desconfortável. Eu não sei. Isso tudo é muito estranho. Você é um homem que eu mal conheço, e agora está dizendo que eu sou sua filha desaparecida? Não é fácil acreditar nisso. Ricardo sentiu o peso da frustração, mas sabia que não podia pressioná-la. Eu não quero te forçar a nada, Helena. Só quero ajudar. Se houver uma chance de que você seja minha filha, eu preciso saber. E se você não for, pelo menos teremos certeza. Helena suspirou. Claramente dividida, ela olhou para o pingente em seu pescoço, como se tentasse encontrar respostas ali. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Isso é, muita coisa para processar. Ricardo assentiu, respeitando sua decisão. Claro, eu só peço que considere, e se precisar de qualquer coisa, estarei aqui. Quando ele saiu da casa, sentiu que havia dado um passo importante, mas incompleto. Helena não o havia rejeitado completamente, mas também não estava pronta para aceitar o que ele dizia. Ele sabia que precisaria de paciência, mas também sabia que o tempo estava do seu lado, de volta à mansão. Ricardo olhou para uma foto antiga de Helena, tirada pouco antes de seu desaparecimento. Mesmo após todos esses anos, ele ainda conseguia enxergar a mesma garotinha nos olhos da mulher que conheceu, e isso lhe dava forças para continuar. Ricardo sabia que o próximo passo seria decisivo, a conversa com Helena. Mesmo que difícil, havia aberto uma porta. Ela não o rejeitou, mas tampouco estava pronta para aceitar a possibilidade de que pudesse ser sua filha. Ele entendia sua relutância, mas isso não diminuía sua determinação em encontrar a verdade. Naquela noite, enquanto revisava os relatórios enviados por César, algo chamou sua atenção. O nome de Dona Cida, a mãe adotiva de Helena, aparecia em um documento antigo relacionado a uma casa de acolhimento para crianças na região de Taubaté. Era possível que Helena tivesse passado por aquele lugar antes de ser adotada. César, Ricardo disse ao telefone, sua voz firme.
Preciso que investigue essa casa de acolhimento. Quero saber tudo sobre ela, especialmente se houve registros de crianças abandonadas por volta de 23 anos atrás. Já estou no caso, Sr. Almeida. Vou até lá amanhã cedo, respondeu o detetive. Com isso resolvido, Ricardo sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Ele sabia que a investigação poderia levar a respostas, mas também temia o que poderia descobrir. Havia uma parte dele que não queria acreditar que alguém próximo, alguém que ele confiava, poderia ter estado envolvido no desaparecimento de Helena. No dia seguinte, enquanto aguardava notícias de César, Ricardo decidiu se ocupar com algo mais imediato, tentar reconectar-se com Helena e Sofia. Ele enviou uma mensagem simples para Helena, perguntando se poderia visitá-las novamente. Para sua surpresa, ela respondeu positivamente, sugerindo que ele viesse no final da tarde. Quando chegou à casa de Helena, foi recebido por Sofia, como de costume. A menina parecia ter desenvolvido um carinho especial por ele, o que o deixava ao mesmo tempo feliz e nostálgico. "Mamãe está lá dentro", disse Sofia, segurando a mão de Ricardo, enquanto o conduzia para a sala. Helena estava sentada à mesa da cozinha, trabalhando em um vestido. Ao vê-lo entrar, ela sorriu levemente, mas ainda parecia carregada de dúvidas. "Ricardo", disse ela, colocando o trabalho de lado, "eu estava pensando sobre o que você disse da última vez, sobre a possibilidade de eu ser sua filha." Ele se sentou à sua frente, sentindo o peso da seriedade no tom dela. "E o que decidiu?" perguntou ele com cuidado. Helena suspirou. "Eu não sei se acredito, mas parte de mim quer descobrir. Sempre tive essa sensação de que faltava algo, sabe? Como se eu não soubesse quem realmente sou." Ricardo assentiu. "Eu entendo, e é exatamente por isso que quero ajudar. Você merece saber a verdade." "Helena." Ela ficou em silêncio por um momento antes de perguntar. "Como exatamente você pretende descobrir isso?" Ricardo hesitou. Ele sabia que era um assunto delicado, mas precisava ser direto. "Podemos fazer um teste de DNA. É a maneira mais segura de termos certeza." Helena pareceu ponderar a ideia. Finalmente assentiu. "Se isso ajudar a esclarecer as coisas, eu aceito." Ricardo sentiu um peso sair de seus ombros. Era o primeiro grande avanço desde que encontrou Sofia com o pingente. Ele prometeu que cuidaria de tudo e marcaria o teste para o quanto antes, mais tarde, enquanto voltava para casa. Recebeu uma ligação de César. "Senhor Almeida, tenho algumas informações que podem ser importantes", começou o detetive. "Diga, César", respondeu Ricardo, apertando o volante com força. "A casa de acolhimento em Taubaté teve um caso peculiar há cerca de 23 anos. Uma criança foi deixada lá por uma mulher que alegava ser empregada de uma família rica. Não há registros do nome da empregada, mas o relato diz que a menina foi abandonada com poucas explicações. A descrição da criança combina com o que sabemos de Helena." Ricardo sentiu o coração apertar. "E quanto à mulher que a levou, nada mais foi registrado." "Infelizmente não, mas há algo interessante. O pingente que Helena usa foi mencionado no relatório como pertencente à criança. Parece que a empregada deixou claro que ele era importante. O peso da informação foi avassalador. Ricardo sabia que havia algo errado, e tudo indicava que alguém próximo a ele, talvez até um de seus empregados na época, tinha envolvimento no desaparecimento de Helena. "Continue investigando, César. Quero saber quem foi essa mulher e por que fez isso." "Entendido, Sr. Almeida." Quando Ricardo chegou em casa, foi diretamente para seu escritório. Ele pegou um álbum de fotos antigas, procurando imagens dos empregados que trabalhavam para ele na época do desaparecimento de Helena. Ele sabia que precisava começar a juntar as peças do quebra-cabeça. Enquanto folheava as páginas, encontrou uma foto de Laura, sua esposa, ao lado de Helena. O sorriso de Laura era radiante, mas havia algo em seu olhar que agora parecia diferente. Uma memória desconfortável surgiu em sua mente. Laura sempre tivera um relacionamento frio com Helena. Na época, ele achava que era apenas dificuldade de adaptação ao papel de madrasta. Mas, e se fosse algo mais? Ricardo fechou o álbum, o coração pesado com suspeitas que não queria admitir. Ele sabia que o próximo passo seria confrontar as pessoas do seu passado. Mas precisava de mais provas antes de fazer isso. Por enquanto, sua prioridade era Helena.
O teste de DNA traria a confirmação que ele precisava. Mas no fundo, Ricardo já sabia a verdade. Ele havia encontrado sua filha. Agora, só precisava descobrir quem a afastou dele. E por quê? Ricardo acordou naquela manhã sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. O teste de DNA estava marcado para o fim do dia, e ele sabia que, em breve, teria uma resposta definitiva sobre a verdadeira identidade de Helena. No fundo, ele já sentia que não precisava de provas. Tudo em sua essência dizia que aquela mulher era sua filha. No entanto, precisava do resultado para poder seguir em frente e, principalmente, para que Helena acreditasse, decidido a tornar o dia menos tenso, Ricardo ligou para Helena e a convidou para passar a tarde com Sofia em sua mansão. Vocês poderiam vir para um almoço tranquilo? Sofia parece gostar tanto daqui, e eu adoraria conhecer mais sobre vocês. Helena hesitou por alguns segundos. Apesar das dúvidas que ainda carregava, algo na voz de Ricardo a tranquilizava. Tudo bem, Sofia vai adorar. Poucas horas depois, Helena e Sofia chegaram à mansão. Sofia correu pelos jardins, encantada com o espaço que parecia um parque particular. Enquanto isso, Ricardo conduziu Helena até a varanda, onde uma mesa cuidadosamente preparada os esperava. É um lugar lindo, comentou Helena, olhando para os arredores. Mas deve ser solitário morar aqui. Ricardo sorriu, embora houvesse uma tristeza implícita em seu olhar. Por muito tempo, foi apenas uma lembrança constante do que perdi. Helena percebeu o peso na voz dele, mas não disse nada. Ela não sabia exatamente como se posicionar diante daquele homem que parecia tão certo de sua relação com ela, mas ao mesmo tempo, era um completo estranho. Durante o almoço, Sofia foi o centro das atenções. A menina tagarelava animadamente sobre a escola, seus desenhos e até sobre o lago onde Ricardo a encontrara pela primeira vez. Helena, por sua vez, parecia relaxar conforme via a filha tão à vontade. Ela é incrível, disse Ricardo, olhando para Sofia com ternura. Você fez um trabalho maravilhoso criando-a. Helena sorriu, mas seus olhos revelavam a dificuldade de criar a filha sozinha. Não foi fácil, mas ela é minha maior alegria. Tudo o que faço é por ela. E você faz muito bem, Ricardo respondeu, admirando a força e a determinação que via em Helena. Após o almoço, enquanto Sofia brincava no jardim com um dos cães da mansão, Ricardo sugeriu a Helena que caminhassem pelo terreno. Ele queria mostrar a ela um lugar especial, o pequeno bosque que ficava nos fundos da propriedade, onde Helena costumava brincar quando criança. Este lugar tem muitas memórias para mim, começou ele, enquanto caminhavam. Helena adorava correr entre essas árvores. Era o canto preferido dela. Helena olhou ao redor, sentindo uma familiaridade inexplicável. Havia algo naquele bosque que a fazia sentir uma nostalgia difícil de compreender. Parece acolhedor, disse ela, mas não aprofundou a sensação. Ricardo percebeu o leve desconforto dela e decidiu mudar de assunto. Sofia tem um espírito parecido com o seu, comentou. Ela é curiosa, cheia de energia, lembra muito você, quando era pequena. Helena parou de andar, encarando Ricardo. Você fala como se já tivesse certeza de que eu sou sua filha. Ele respirou fundo, sabendo que precisava ser honesto. Eu tenho, Helena. No fundo eu já sei, mas entendo que você precise de provas para acreditar, e é por isso que estamos fazendo o teste. Helena desviou o olhar confusa. Ela queria acreditar, mas o medo de se iludir a fazia recuar. Se for verdade, isso muda tudo, disse ela com a voz baixa. Mas se não for, acho que vai doer ainda mais. Ricardo tocou delicadamente no ombro dela. Independentemente do que acontecer, você já é importante para mim, Helena. Você e Sofia. Ela assentiu, mas não respondeu. Havia algo na forma como Ricardo falava que a fazia sentir uma segurança que ela não experimentava há anos. Mesmo assim, as dúvidas ainda pesavam. Enquanto retornavam à casa, Sofia correu até eles, segurando algo na mão. Olha, mamãe, achei uma flor linda, disse a menina. Mostrando uma pequena flor azul que colhera no bosque, Helena pegou a flor e sorriu. É linda mesmo, meu amor. Ricardo observou a cena, emocionado,
Ele sabia que, independentemente dos resultados do teste, queria estar presente na vida de Sofia e Helena. Algo naquele momento parecia selar um novo começo. Ainda que cheio de incertezas, quando a tarde chegou ao fim, Ricardo acompanhou as duas até o carro, despedindo-se de Sofia com um abraço afetuoso. "Espero que voltem mais vezes", disse ele, olhando para Helena. "Vamos ver", respondeu ela com um pequeno sorriso. Ainda era cedo para dizer, mas algo dentro dela começava a mudar. De volta à mansão, Ricardo ficou parado no jardim por alguns minutos, olhando para o bosque onde tantas memórias de Helena criança estavam guardadas. Ele sentiu uma pontada de esperança renovada. Amanhã seria o dia do teste, mas hoje ele já sabia que havia dado um passo à frente. Mais do que isso, sentia que estava começando a reconectar algo que havia sido cruelmente rompido. Enquanto o sol se punha, Ricardo olhou para o céu e sussurrou: "Estamos mais perto, Helena. Estamos mais perto." Na manhã seguinte, Ricardo estava inquieto. O teste de DNA estava marcado para o início da tarde, mas ele sentia que o dia guardava mais do que respostas biológicas. Ele sabia que o teste traria uma confirmação oficial, mas havia outra questão que o atormentava. O desaparecimento de Helena não fora um acidente. Ele precisava descobrir quem havia tirado sua filha dele e por quê. Enquanto aguardava o horário, decidiu revisitar o passado mais uma vez. Em seu escritório, espalhou sobre a mesa antigos álbuns de fotos, relatórios de investigações da época e anotações feitas por ele ao longo dos anos. Cada detalhe parecia trazer uma nova camada de dúvida. Uma foto em particular chamou sua atenção. Era uma imagem de Helena, com cerca de 5 anos, sentada ao lado de Laura. Sua esposa, o sorriso de Laura parecia encantador, mas Ricardo agora via algo a mais naquele olhar. Laura nunca havia demonstrado muito afeto por Helena, algo que ele justificava como uma dificuldade natural de adaptação ao papel de madrasta. Mas, com tudo o que sabia agora, não podia mais ignorar os sinais. Foi interrompido por um leve toque na porta. "Senhor Almeida", era Clara, a governanta da mansão, que trabalhava para ele havia mais de 20 anos. "Entre, Clara. Precisa de algo?", perguntou ele, tentando esconder sua preocupação. "Na verdade, senhor, eu queria falar com o senhor sobre algo que me incomoda há muitos anos", disse ela. Hesitante, Ricardo franziu o senho. "Diga, Clara, o que está acontecendo?" Clara respirou fundo antes de continuar. "É sobre o dia em que a pequena Helena desapareceu. Sempre achei que havia algo estranho, mas nunca tive coragem de dizer nada. Não sabia se era meu lugar." Ricardo sentiu o coração disparar. "Estranho como... Eu me lembro de ter visto Dona Laura conversando com uma das empregadas no jardim naquela tarde. Era a Glória, que trabalhava como babá de Helena. Elas pareciam discutir, mas pararam imediatamente quando me viram. Depois disso, Glória foi embora às pressas e nunca mais voltou." A revelação caiu como uma bomba. Ricardo mal conseguia processar a informação. Glória havia sido uma babá dedicada, e ele nunca entendeu por que ela deixara o emprego tão abruptamente. Na época, Laura disse que a mulher simplesmente pedira demissão, mas agora, a história parecia suspeita. "Por que nunca me contou isso antes?" "Clara", perguntou ele, tentando conter a frustração. "Eu achava que talvez fosse coincidência, e depois de tanto tempo, pensei que não faria diferença", respondeu ela, visivelmente nervosa. "Faz diferença, Clara, uma grande diferença", disse Ricardo, levantando-se rapidamente. "Você lembra de mais alguma coisa sobre Glória? Para onde ela foi?" "Eu não sei, senhor. Só lembro que ela parecia assustada naquela tarde." Ricardo agradeceu Clara e imediatamente pegou o telefone para ligar para César. "César, preciso que encontre uma mulher chamada Glória. Ela trabalhava como babá na época em que Helena desapareceu. Pode ser a chave para entender o que aconteceu." "Entendido. Senhor Almeida, vou começar a busca agora mesmo", respondeu o detetive. Enquanto esperava pela ligação de César, Ricardo decidiu que era hora de confrontar Laura. Ele sabia que não poderia esperar mais. Se ela estava envolvida, precisava ouvir a verdade diretamente dela. Laura agora morava em uma luxuosa casa em São Paulo. Para onde se mudara após o divórcio, Ricardo pegou o carro e dirigiu até lá, o coração pesado com a possibilidade de que a mulher com quem ele havia dividido anos de sua vida
pudesse ser a responsável por tanto sofrimento, quando chegou, foi recebido por Laura com um sorriso educado, mas havia uma frieza inegável em sua postura. Ricardo, que surpresa, não esperava vê-lo aqui. Precisamos conversar, disse ele, entrando sem esperar um convite. Laura cruzou os braços. Sobre o que, exatamente? Ricardo a encarou, decidido. Sobre Helena. E sobre o que aconteceu no dia em que ela desapareceu. A expressão de Laura mudou imediatamente. Um leve tremor passou por suas mãos, mas ela tentou manter a compostura. Não sei por que está trazendo isso à tona agora. Já faz tanto tempo, Ricardo. Porque finalmente estou começando a juntar as peças, respondeu ele. E você está no centro de tudo. Preciso que me diga a verdade, Laura. O que você sabe sobre o desaparecimento de Helena? Laura riu nervosamente. Está insinuando que eu tive algo a ver com isso. Você está louco. Talvez esteja, respondeu ele com firmeza. Mas Clara me contou que viu você discutindo com Glória naquela tarde. E depois disso, Glória sumiu. Isso não é coincidência. Por um momento, Laura parecia prestes a ceder. Mas então, endireitou-se e falou com um tom cortante. Isso é ridículo, Ricardo. Glória era apenas uma babá. E se foi embora, foi por decisão dela. Não tente colocar isso em mim. Ricardo sabia que não obteria a verdade tão facilmente, mas a reação de Laura apenas confirmava suas suspeitas. Ele se levantou, a expressão sombria. Se você tem algo a esconder, Laura, é melhor começar a pensar no que vai dizer, porque eu vou descobrir a verdade e não vou parar até fazê-lo. Sem esperar por uma resposta, ele saiu da casa, deixando Laura em silêncio. Enquanto dirigia de volta, recebeu uma ligação de César. Senhor Almeida, encontrei Glória. Ela está em uma cidade próxima. Parece que deixou sua profissão logo após sair da mansão. Ricardo apertou o volante com força. Finalmente, tinha uma pista sólida. Agora, era só uma questão de tempo até que toda a verdade viesse à tona. No dia seguinte, Ricardo estava em seu escritório. Revendo as informações que César havia enviado sobre Glória, ela vivia em uma cidade a cerca de 50 quilômetros de Campos do Jordão, em uma casa modesta. Embora tivesse deixado a profissão de babá, levava uma vida tranquila e discreta. Ricardo sabia que precisava ir até ela. Glória era a única pessoa que poderia confirmar suas suspeitas. Antes de sair, Ricardo decidiu ligar para Helena. Ele não queria mantê-la no escuro sobre os passos que estava dando, principalmente agora que o teste de DNA estava prestes a ser concluído. Helena, é Ricardo. Preciso falar com você sobre algo importante. Do outro lado da linha, Helena hesitou. O que foi? Estou seguindo uma pista que pode explicar o que aconteceu no dia em que você desapareceu. Estou indo falar com uma mulher chamada Glória. Ela era babá na época e pode saber mais do que imaginávamos. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. E você acha que ela vai se lembrar de algo depois de tanto tempo? Eu não sei, respondeu Ricardo com honestidade. Mas se existe a menor chance de obter respostas, preciso tentar. Helena suspirou. Posso ir com você. Ricardo ficou surpreso, mas aliviado. Claro, vou passar para te buscar. Pouco tempo depois, Ricardo chegou à casa de Helena. Sofia estava brincando no quintal, e ao ver Ricardo, correu para ele com o mesmo entusiasmo de sempre. Oi, tio Ricardo. Ele sorriu e a abraçou antes de se dirigir a Helena. Está pronta. Helena assentiu, tentando esconder sua ansiedade. Ela não sabia o que esperar dessa visita, mas algo dentro dela dizia que precisava estar presente. A viagem foi silenciosa, com ambos mergulhados em seus próprios pensamentos. Quando finalmente chegaram à casa de Glória, Ricardo sentiu o peso da tensão aumentar. Ele bateu na porta e aguardou, o coração disparado após alguns segundos. Uma mulher de aparência envelhecida abriu a porta. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Ricardo. Senhor Almeida, disse ela com a voz hesitante. O que faz aqui? Preciso falar com você, Glória, respondeu ele, tentando soar firme, mas gentil. É sobre Helena. Ao ouvir o nome, Glória pareceu congelar. Seus olhos rapidamente se voltaram para Helena, que estava logo atrás de Ricardo. A expressão no rosto da mulher era uma mistura de surpresa e culpa. Por favor, entrem, disse Glória, abrindo espaço para que eles passassem. Dentro da casa,
Ricardo não perdeu tempo. Glória, eu preciso saber o que aconteceu naquele dia. Você era a babá de Helena. E Clara me contou que viu você discutindo com Laura pouco antes do desaparecimento dela. Glória desviou o olhar, claramente desconfortável. Senhor Almeida, isso foi há muito tempo. Não sei se consigo ajudar. Você consegue, insistiu Ricardo. Por favor, Glória, eu só quero a verdade. Helena, que até então havia permanecido calada, finalmente falou. Se você sabe de algo, por favor, me diga. Eu cresci sem saber quem eu realmente sou. Tenho o direito de saber a verdade. As palavras de Helena pareciam pesar sobre Glória, que suspirou profundamente antes de se sentar no sofá. Tudo bem, eu vou contar o que sei. Ricardo e Helena se sentaram, atentos a cada palavra da mulher. Naquele dia, começou Glória, Laura me chamou para conversar no jardim. Ela estava irritada, dizendo que Helena atrapalhava a relação de vocês dois. Disse que a menina estava sempre chamando sua atenção e que ela não aguentava mais. Ricardo sentiu o sangue ferver, mas deixou Glória continuar. Ela me ofereceu dinheiro para levar Helena embora, disse Glória com a voz baixa. Eu recusei, mas Laura me ameaçou. Disse que eu perderia o emprego e nunca mais conseguiria trabalhar se não fizesse o que ela queria. Helena arregalou os olhos, chocada. Ela realmente disse isso. Glória assentiu, visivelmente envergonhada. Eu não sabia o que fazer. Acabei cedendo. Laura me deu instruções para levar Helena a um orfanato em Taubaté. Disse que ninguém nunca faria perguntas. Ricardo sentiu uma onda de raiva e culpa. E por que você nunca contou isso antes? Eu tinha medo, admitiu Glória. Laura era uma mulher poderosa, e eu sabia que ela era capaz de tudo para proteger seus interesses. Helena estava atônita, processando a revelação. Então, ela me abandonou. Minha própria madrasta fez isso comigo. Helena, eu sinto muito, disse Glória com lágrimas nos olhos. Eu era jovem, não sabia como agir. Foi o maior erro da minha vida. Ricardo tentou conter a raiva que queimava dentro dele. Ele agradeceu Glória pela honestidade e garantiu que ela não enfrentaria consequências por seu depoimento. No entanto, ele sabia que o próximo passo seria confrontar Laura, de volta ao carro. Helena parecia perdida em pensamentos. Ricardo olhou para ela, tentando oferecer algum conforto. Helena, eu sinto muito que você tenha passado por tudo isso, mas agora, finalmente, estamos mais perto da verdade. Ela assentiu, mas seus olhos estavam marejados. Eu só quero entender. Por que ela faria isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Ricardo segurou a mão dela. Você não fez nada, Helena. Isso foi sobre ela, não sobre você. Enquanto dirigia de volta para Campos do Jordão, Ricardo sabia que havia chegado o momento da verdade. O teste de DNA confirmaria o que ele já sentia em seu coração. Mas a batalha com Laura estava apenas começando. Ricardo mal conseguiu dormir naquela noite. A revelação de Glória ainda ecoava em sua mente como um trovão. Laura, a mulher com quem ele havia compartilhado tantos anos, havia planejado o desaparecimento de sua filha. A raiva e a culpa lutavam dentro dele. Mas uma coisa era certa. Laura precisava responder por seus atos. Na manhã seguinte, enquanto revisava mentalmente o que faria, recebeu uma mensagem do laboratório confirmando que o teste de DNA estava pronto. Era um momento decisivo. Mas Ricardo percebeu que o resultado só seria mais uma peça no quebra-cabeça que ele estava montando. Ele sabia a verdade em seu coração. O teste era apenas a confirmação. Ele ligou para Helena. Helena, os resultados do teste ficaram prontos. Quero que esteja comigo quando recebermos. Helena hesitou. Ainda lutava para processar o que havia descoberto com Glória, mas sabia que o teste de DNA seria um marco em sua vida. Tudo bem. Onde nos encontramos? Na clínica. Vou te mandar o endereço. Algumas horas depois, os dois estavam sentados em uma pequena sala de espera. Ricardo olhava para Helena, que parecia distante, perdida em pensamentos. Ele sabia que ela estava fragilizada, mas também via a força em seus olhos. Quando o médico entrou com um envelope, o coração de Ricardo disparou. Senhor Almeida, aqui estão os resultados, disse o médico, entregando o envelope a Ricardo. Ricardo abriu com mãos trêmulas. Ele leu as palavras que mudariam tudo.
Compatibilidade confirmada. Ele olhou para Helena, os olhos marejados. Você é minha filha. Helena ficou em silêncio por um momento. Encarando-o então, lentamente, assentiu. Eu acho que sempre soube, de alguma forma. Só precisava de provas. Os dois se abraçaram. Um gesto tímido, mas carregado de significado. Para Ricardo, era o início de uma nova chance de ser pai. Para Helena, era o começo de entender sua história. Enquanto saíam da clínica, Ricardo decidiu que não podia esperar mais. Helena, preciso confrontar Laura hoje. Quero que venha comigo. Você merece ouvir o que ela tem a dizer. Helena hesitou, mas concordou. Eu preciso de respostas. Dirigiram para São Paulo. O clima no carro tenso, mas determinado. Quando chegaram à casa de Laura, Ricardo tocou a campainha com firmeza. Laura abriu a porta, surpresa ao ver os dois ali. Ricardo, Helena, o que vocês estão fazendo aqui? Perguntou com a voz insegura. Ricardo entrou sem esperar por convite, seguido por Helena. Ele encarou Laura com um olhar que ela não reconhecia. Um misto de fúria e desapontamento. Laura, chega de mentiras. Glória me contou tudo. Começou ele, a voz carregada de raiva. Sei que você foi responsável pelo desaparecimento de Helena. Agora, quero ouvir de você. O rosto de Laura empalideceu, mas ela tentou manter a compostura. Eu não sei do que você está falando, disse, recuando alguns passos. Não minta, gritou Ricardo, sua paciência se esgotando. Você a abandonou em um orfanato porque estava com ciúmes de uma criança. Como você teve coragem? Helena, que até então havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. Por quê? Perguntou, a voz quebrada. O que eu fiz para merecer isso? Laura olhou para Helena. Mas não havia desculpas nos olhos dela. Apenas um misto de orgulho ferido e ressentimento. Você não fez nada, disse finalmente. Mas Ricardo, ele te amava tanto. Sempre era Helena isso, Helena aquilo. Eu me sentia invisível. Você fez isso por ciúmes? Perguntou Ricardo, incrédulo. Você destruiu a vida de uma criança porque queria atenção. Você nunca me amou de verdade. Ricardo! Gritou Laura, sua voz cheia de rancor. Eu era apenas um substituto para o que você perdeu com a mãe dela. Helena era um lembrete constante de que eu nunca seria suficiente. Ricardo sentiu um misto de pena e desprezo. Você tinha escolhas, Laura. Poderia ter sido parte da nossa família, mas escolheu o caminho mais cruel. Helena, lutando contra as lágrimas, encarou Laura. Você arruinou a minha vida, me tirou do meu pai, da minha casa. E para quê? Para acabar aqui, sozinha, cheia de arrependimentos. Laura tentou se defender. Eu fiz o que achei que era certo na época. Você nunca entenderia. Você está certa, respondeu Helena, com firmeza. Nunca vou entender. Ricardo se aproximou de Laura, a voz agora calma, mas carregada de autoridade. Eu vou garantir que você pague pelo que fez. Isso não vai ficar impune. Ele saiu da casa com Helena, deixando Laura sozinha, a fachada de controle completamente destruída. No carro, Helena finalmente deixou as lágrimas caírem. Ricardo segurou sua mão, prometendo que fariam justiça, mas também que construiriam um novo começo. De volta à mansão, Ricardo fez ligações para seu advogado e para César. Ele estava decidido a levar Laura à justiça, não apenas por Helena, mas por si mesmo. Era o fechamento de um capítulo doloroso e o início de outro, cheio de promessas. Enquanto olhava para Helena, que brincava com Sofia no jardim, Ricardo sentiu algo que não experimentava havia décadas. Esperança. A verdade havia vindo à tona. E agora era a hora de reconstruir. Laura sentia que o chão desaparecia sob seus pés. Após a saída de Ricardo e Helena, o silêncio em sua casa parecia sufocante. Durante anos, havia conseguido enterrar a verdade sob uma fachada de normalidade. Mas agora, tudo estava desmoronando. Sentada no sofá da sala, ela olhou para as mãos trêmulas e percebeu que não tinha mais como escapar. Ricardo sabia. Helena sabia, e em breve, o mundo saberia também. Enquanto isso, Ricardo estava na mansão, em uma reunião com seu advogado, Alberto.
Ele queria ter certeza de que todas as provas contra Laura estavam bem organizadas antes de levar o caso à polícia. Temos o depoimento de Glória, o resultado do teste de DNA e até mesmo os registros de adoção que ligam Helena ao orfanato em Taubaté, disse Alberto. Isso deve ser suficiente para abrir uma investigação formal. Não é só isso que quero, respondeu Ricardo, sua voz firme. Quero que Laura enfrente as consequências completas do que fez. Ela tirou minha filha de mim, destruiu nossas vidas. Isso não pode passar impune. Alberto assentiu. Deixe comigo. Vamos preparar tudo. Enquanto isso, Helena estava no jardim com Sofia, tentando processar tudo o que havia descoberto. Embora soubesse que Laura seria responsabilizada, ainda havia um vazio dentro dela. As ações de Laura tinham moldado toda a sua vida. As dificuldades, as lutas, a ausência de uma família. E agora, mesmo com Ricardo ao seu lado, as cicatrizes pareciam profundas demais. Mais tarde naquele dia, Laura tomou uma decisão inesperada. Ela ligou para Ricardo, sua voz abatida, quase irreconhecível. Ricardo, precisamos conversar. Você já disse o suficiente, Laura, respondeu ele seco. Por favor, insistiu ela. Deixe-me explicar só uma última vez. Ricardo hesitou, mas acabou concordando. Ele sabia que essa conversa seria difícil, mas sentia que era necessária. Venha até a mansão, vou te ouvir. Quando Laura chegou, parecia uma sombra do que era. O brilho confiante que sempre carregava estava completamente apagado. Ricardo a conduziu até a sala de estar, onde Helena também estava, determinada a ouvir tudo o que Laura tinha a dizer. Laura olhou para ambos, respirando fundo antes de começar. Eu sei que nada do que eu diga vai justificar o que fiz, mas preciso que entendam como tudo começou. Ricardo cruzou os braços. Impassível. Estamos ouvindo. Quando me casei com você, Ricardo, sabia que seria difícil me ajustar à sua vida, disse ela, a voz vacilando. Você era um homem que já tinha tudo, uma filha perfeita, uma esposa que havia perdido, mas que ainda ocupava espaço no seu coração. Eu era apenas um preenchimento. Você não era apenas isso, retrucou Ricardo. Com frieza. Você escolheu se colocar nesse papel. Laura ignorou o comentário e continuou. Eu tentei, Ricardo. Tentei ser uma boa esposa. Tentei aceitar Helena. Mas cada vez que você olhava para ela, eu sentia que estava competindo com uma memória que nunca poderia vencer. Helena interrompeu, sua voz carregada de emoção. Então você decidiu me tirar do caminho. Você achou que isso resolveria seus problemas. Laura a encarou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não pensei direito. Eu estava tomada pelo ciúme, pela insegurança. Achei que, se Helena não estivesse lá, Ricardo finalmente me enxergaria. Eu fiz algo imperdoável. E sei disso. Você destruiu uma família, disse Ricardo, sua voz baixa, mas cheia de fúria. Você não só me afastou da minha filha, como também roubou dela a chance de crescer com amor e proteção. Laura colocou as mãos no rosto, incapaz de sustentar o olhar de Ricardo ou Helena. Eu sei, e todos os dias. Me arrependi do que fiz, mas na época eu estava cega. Arrependimento não muda o que aconteceu, respondeu Helena. Você jogou minha vida no caos e me deixou crescer sem saber quem eu era. Laura se encolheu diante das palavras de Helena, mas sabia que não tinha mais como se defender. Eu estou disposta a enfrentar as consequências. Se você quiser me levar à polícia, eu não vou resistir. Ricardo ficou em silêncio por um momento, analisando a mulher que um dia foi sua companheira. Ele sabia que havia verdade no arrependimento dela, mas isso não significava que poderia simplesmente perdoá-la. Laura, disse ele finalmente. Você vai enfrentar a justiça, não por vingança, mas porque o que você fez foi monstruoso, e Helena merece ver isso acontecer. Laura assentiu, resignada. Eu entendo. Com isso, a conversa chegou ao fim. Laura foi conduzida para fora da mansão, e Ricardo fez questão de que Alberto e César começassem o processo para formalizar as acusações. Enquanto isso, Helena permaneceu na sala, tentando absorver o que havia acabado de acontecer. Você está bem? Perguntou Ricardo, sentando-se ao lado dela. Não sei, respondeu Helena, honestamente. É muita coisa para processar, mas de alguma forma, sinto que parte do peso está saindo.
Você é mais forte do que pensa. Helena, disse ele, com um sorriso pequeno, mas sincero. Agora podemos começar a reconstruir. Enquanto o dia chegava ao fim, Ricardo olhou para Sofia brincando no jardim e sentiu uma nova esperança surgindo. Apesar de toda a dor, havia espaço para recomeçar. Depois da tensa conversa com Laura e sua confissão, havia um clima de reflexão na mansão. Ricardo sentia o peso de tudo o que fora revelado, mas ao mesmo tempo enxergava uma nova possibilidade: reconstruir a relação com Helena e começar um novo capítulo com ela e Sofia. O passado ainda doía, mas pela primeira vez em anos, ele sentia que poderia seguir em frente. Na manhã seguinte, Ricardo decidiu fazer algo especial para Helena e Sofia. Chamou Clara, a governanta, e pediu que organizasse um piquenique nos jardins da mansão. Queria proporcionar um momento de leveza para as duas, algo que Helena nunca teve a chance de vivenciar ali. Clara, prepare algo simples, mas acolhedor. Quero que elas se sintam à vontade, pediu ele, enquanto observava o jardim ser preparado. Quando Helena e Sofia chegaram, ficaram surpresas ao ver a toalha estendida sob uma grande árvore, com cestas cheias de frutas, sanduíches e sucos. Sofia foi a primeira a correr em direção ao local, encantada com a ideia de comer ao ar livre. Que lugar lindo, tio Ricardo! Exclamou a menina, olhando ao redor. Posso brincar depois? Pode, claro, respondeu ele sorrindo. Hoje é um dia para você se divertir. Helena, ainda um pouco hesitante, caminhou até a toalha e se sentou. Ela olhou para o pai, tentando entender suas intenções. Por que isso, Ricardo? Porque acho que todos nós precisamos de um momento de paz, respondeu ele, sentando-se ao lado dela. Depois de tudo o que aconteceu, quero que você e Sofia sintam que este lugar também pode ser seu. Helena observou o olhar sincero de Ricardo e sentiu uma pontada de emoção. Era difícil para ela aceitar completamente aquele gesto, mas não podia negar que era reconfortante. Enquanto Sofia corria pelo jardim com um dos cães da mansão, Helena e Ricardo conversaram. Ele contou histórias sobre os tempos em que Helena era criança, sobre como ela adorava brincar naquele mesmo jardim e como sempre fazia perguntas curiosas sobre o mundo. Você sempre foi cheia de energia e curiosidade, disse Ricardo, com um sorriso melancólico. Costumava dizer que queria viajar o mundo e conhecer lugares diferentes. Helena sorriu levemente. Eu acho que isso nunca mudou. Sempre tive essa vontade. Mas a vida... Bom, a vida me colocou em outros caminhos. Você ainda pode realizar esses sonhos, disse ele. Não importa o quanto o passado tenha sido difícil, o futuro ainda está aberto para você. Helena olhou para ele emocionada, pela primeira vez. Sentia que Ricardo realmente acreditava nela, que estava disposto a apoiá-la. Era um sentimento novo, mas reconfortante. Enquanto a tarde avançava, Sofia voltou para a toalha, com as bochechas coradas de tanto correr. Tio Ricardo, você sabia que a mamãe desenha muito bem. Ela desenha vestidos lindos. Ricardo olhou para Helena, curioso. É mesmo, gostaria de ver algum dia. Helena riu levemente. É só um hobby, faço isso para relaxar. Talvez seja mais do que isso, comentou Ricardo. Você tem talento, Helena. Nunca é tarde para transformar algo que você ama em algo maior. Helena ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras dele. Durante anos, ela havia colocado suas paixões de lado para focar na sobrevivência e em criar Sofia. Mas agora, com Ricardo ao seu lado, sentia que talvez pudesse sonhar novamente. Quando o sol começou a se pôr, Ricardo decidiu mostrar algo a Helena. Levou-a para um pequeno depósito nos fundos da mansão, que estava fechado havia anos. Dentro, estavam guardados os pertences de Helena de quando ela era criança. Brinquedos, livros e até mesmo alguns desenhos que ela havia feito. Helena ficou paralisada ao ver aquilo. Pegou um dos desenhos, com traços infantis, mas familiares. Era uma imagem de uma família, um pai, uma mãe e uma garotinha de mãos dadas. Eu me lembro disso, disse ela, a voz carregada de emoção. Eu desenhei isso para você. Ricardo assentiu, os olhos marejados. Eu nunca consegui me desfazer de nada. Isso era tudo o que me restava de você. Helena olhou ao redor, absorvendo cada detalhe.
Aqueles objetos eram pedaços de sua infância, pedaços de si mesma que ela pensava estarem perdidos para sempre. Pela primeira vez, sentiu que estava começando a se reconectar com quem ela realmente era. Quando saíram do depósito, Sofia estava esperando do lado de fora, segurando um buquê de flores que havia colhido. "Mamãe, olha o que eu fiz para você", disse ela, entregando as flores a Helena. Helena sorriu, abraçando a filha. Enquanto fazia isso, olhou para Ricardo, que observava a cena com ternura. Pela primeira vez, sentiu que, apesar de todas as cicatrizes do passado, talvez houvesse espaço para um futuro cheio de amor e esperança. "Obrigada por isso, Ricardo", disse ela com sinceridade. "Obrigada por não desistir de mim." Ricardo segurou a mão dela e respondeu com firmeza. "Nunca mais, Helena, nunca mais." Enquanto o sol desaparecia no horizonte, os três ficaram ali, juntos, aproveitando o momento. Era o começo de algo novo, e apesar das incertezas, havia um sentimento inegável de que estavam no caminho certo. Depois do piquenique e do reencontro com as memórias da infância de Helena, Ricardo sentiu que havia dado um passo importante na reconstrução de sua relação com ela. No entanto, ele sabia que ainda havia uma questão pendente que não poderia ser ignorada. Laura. A confissão dela não apagava o fato de que seus atos haviam causado sofrimento irreparável. Ricardo precisava garantir que ela enfrentaria as consequências de suas ações. Na manhã seguinte, Ricardo se reuniu novamente com Alberto, seu advogado, para revisar os próximos passos. Alberto, sempre meticuloso, havia montado um caso sólido com base nas evidências. "Ricardo, temos o depoimento de Glória, a confissão de Laura e até mesmo os registros de adoção que mostram o envolvimento dela no desaparecimento de Helena", começou Alberto. "Isso será suficiente para abrir um processo criminal." "Ótimo", respondeu Ricardo, com firmeza. "Quero que você encaminhe tudo para a polícia ainda hoje. Laura precisa ser responsabilizada." Alberto assentiu, mas lançou um olhar preocupado. "Você tem certeza de que está preparado para o que virá? Isso não será apenas um processo. Laura pode tentar usar o passado de vocês contra você." "Estou preparado", disse Ricardo com convicção. "O que ela fez precisa ser exposto. Não se trata apenas de justiça para mim, mas também para Helena." Enquanto Ricardo discutia os detalhes com Alberto, Helena estava na mansão. Observando Sofia brincar no jardim, embora estivesse grata por estar se reconectando com o pai, não podia ignorar o turbilhão de emoções que sentia em relação a Laura. Era difícil aceitar que alguém que deveria ter cuidado dela a havia traído de forma tão cruel. Quando Ricardo voltou para casa, encontrou Helena na varanda. Ela parecia preocupada, e ele percebeu que ela também estava lutando com as consequências de tudo o que havia descoberto. "Helena", começou ele, sentando-se ao lado dela. "Eu sei que isso não é fácil. Laura fez coisas terríveis, mas agora temos a chance de virar a página." Helena suspirou, olhando para as mãos. "Eu sei que ela precisa ser responsabilizada, mas é difícil. Por mais que eu a odeie pelo que fez, parte de mim ainda sente pena." "Pena?", perguntou Ricardo, surpreso. Helena assentiu. "Ela destruiu a minha vida, mas também destruiu a dela. Tudo o que ela fez foi por insegurança. Por medo de ser deixada de lado. Isso não justifica nada, mas é triste." Ricardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Helena. Ele admirava a capacidade dela de sentir compaixão, mesmo diante de tanta dor. "Você é mais forte do que eu imaginava, Helena", disse ele finalmente. "Eu não sei se conseguiria sentir o que você está sentindo agora." Helena sorriu levemente. "Talvez eu tenha aprendido a ser assim por causa de tudo o que passei. A vida me ensinou a lidar com o sofrimento." Naquela tarde, enquanto Ricardo e Helena conversavam, Clara entrou na sala com uma expressão preocupada. "Senhor Almeida, a senhora Laura está na entrada. Ela quer falar com o senhor." Ricardo trocou um olhar tenso com Helena antes de responder. "Deixe-a entrar." Laura entrou na sala, visivelmente abatida. Ela parecia mais frágil do que Ricardo jamais havia visto. Sem esperar convite, sentou-se em uma das poltronas e começou a falar. "Ricardo, Helena", disse ela, a voz tremendo. "Eu sei que vocês têm todo o direito de me odiar. Eu mereço isso. Mas eu precisava vir aqui para dizer uma coisa.
Ricardo cruzou os braços, encarando-a com frieza. Estamos ouvindo. Laura respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu sei que o que fiz é imperdoável. E eu não estou aqui para pedir perdão. Só quero que saibam que eu me arrependo todos os dias. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Arrependimento não muda o que você fez, respondeu Helena, sua voz firme, mas controlada. Você me tirou do meu pai, da minha casa, você me deixou crescer sem saber quem eu era. Laura assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei, e vou aceitar o que vier. Só queria que vocês soubessem disso. Ricardo olhou para Laura, sentindo uma mistura de raiva e pena. Ele sabia que o arrependimento dela era genuíno, mas isso não mudava o fato de que ela precisava enfrentar as consequências. Laura, disse ele com a voz baixa, mas firme, você não está aqui para se redimir. Está aqui porque não tem escolha. O que você fez será levado à justiça. E isso não é algo que eu possa ou queira mudar. Laura abaixou a cabeça, resignada. Eu entendo. E vou aceitar. Depois que Laura saiu, Helena ficou em silêncio por alguns momentos antes de falar. Eu precisava ouvir isso dela. Não muda o que aconteceu, mas me dá um pouco de paz. Ricardo assentiu. Ela fez escolhas terríveis, mas agora é nossa vez de fazer escolhas melhores. Vamos construir algo novo, Helena. Algo que não esteja preso ao passado. Helena olhou para ele e sorriu pela primeira vez. Sentiu que poderia deixar as sombras do passado para trás. Era hora de recomeçar. A manhã na mansão de Ricardo começou com um ar de expectativa pesada, após semanas de revelações dolorosas e confrontos. O dia de enfrentar Laura na justiça finalmente havia chegado. Ricardo passou boa parte da madrugada revisando os documentos e evidências que seu advogado, Alberto, havia reunido. Ele queria ter certeza de que nada seria deixado ao acaso. Na sala de jantar, Helena mal tocava no café da manhã. Seu olhar estava distante, fixo no jardim onde Sofia brincava alegremente com os cães da mansão. Enquanto observava a filha, sentia uma mistura de emoções. Alívio por finalmente descobrir a verdade. Raiva pelo que Laura havia feito e um vazio difícil de preencher. Ricardo entrou na sala, com o telefone na mão. Alberto confirmou que Laura será formalmente acusada hoje, disse ele, interrompendo o silêncio. Ele quer saber se você quer estar presente na audiência. Helena levantou os olhos para ele. Hesitando por um momento, encarar Laura novamente seria doloroso, mas ela sabia que precisava estar lá. Eu vou, respondeu ela, com determinação na voz. Quero olhar nos olhos dela e ouvir o que ela tem a dizer. Você é mais forte do que imagina, Helena, respondeu Ricardo, com um pequeno sorriso de apoio. Vamos juntos. Algumas horas depois, pai e filha chegaram ao tribunal. O ambiente era frio e formal, com poucas pessoas presentes. Laura já estava sentada no banco dos réus, com a aparência abatida e os ombros curvados. Quando viu Ricardo e Helena entrarem, desviou o olhar, incapaz de encará-los. A audiência foi rápida, mas carregada de tensão. Alberto apresentou as evidências com precisão. O depoimento de Glória, os registros de adoção adulterados e a confissão de Laura. O juiz, atento a cada detalhe, ouviu os argumentos com expressão neutra. Quando Alberto concluiu, ficou claro que as acusações contra Laura eram sólidas. Laura tentou se defender, mas sua voz soava fraca e insegura. Eu me arrependo profundamente do que fiz, disse ela com os olhos marejados. Eu estava tomada pelo ciúme, pela insegurança. Eu sei que nada disso justifica meus atos, mas peço que considerem o meu arrependimento. O juiz, porém, foi inflexível. Arrependimento não apaga o impacto das suas ações. Há evidências claras de que você orquestrou o desaparecimento de uma criança, causando sofrimento irreparável à família dela. O caso será levado a julgamento. Quando Laura foi formalmente acusada de sequestro e fraude, Helena sentiu uma onda de emoções a tomar. Ela olhou para Laura, que estava sendo levada por oficiais, e viu algo diferente. Pela primeira vez, não havia apenas raiva em seu coração, mas também um estranho alívio. Ela está pagando pelo que fez, disse Ricardo, colocando a mão no ombro de Helena enquanto saíam do tribunal. Agora podemos seguir em frente. Helena assentiu, mas não respondeu. Para ela, aquilo era um fim e, ao mesmo tempo, um começo. De volta à mansão, o clima era mais leve,
mas ainda reflexivo. Sofia, sempre perceptiva, correu para a mãe assim que chegou. "Mamãe, tá tudo bem?" perguntou, olhando para Helena com curiosidade. Helena abraçou a filha e respondeu com um sorriso suave. "Sim, meu amor. Agora está tudo bem." Enquanto Sofia voltava a brincar, Ricardo convidou Helena para sentar na sala. Ele havia preparado algo especial para ela. "Quero te mostrar algo importante", disse ele, enquanto pegava uma pequena caixa de madeira em uma gaveta. Helena o observou com curiosidade. Quando Ricardo abriu a caixa, ela viu um pingente idêntico ao que usava. O outro lado do coração partido, suas mãos tremiam levemente enquanto pegava o objeto. "Eu mandei fazer esses pingentes para você e sua mãe", explicou Ricardo, com a voz carregada de emoção. "Um para ela e outro para você. Quando você desapareceu, eu guardei o dela como uma forma de manter vocês duas comigo." Helena olhou para o pingente, sentindo o peso emocional daquele momento. Era mais do que um objeto. Era um símbolo de conexão, de algo que o tempo e a dor nunca puderam apagar. "Obrigada", disse ela, com a voz embargada. "Por nunca desistir de mim, por nunca desistir da gente." Ricardo segurou a mão dela, com os olhos marejados. "Você sempre foi parte de mim, Helena. Mesmo quando eu não sabia onde você estava. Nunca deixei de acreditar que um dia a encontraria." Enquanto os dois se abraçavam, Sofia entrou na sala, segurando um desenho. "Olha o que eu fiz", disse ela, mostrando um desenho colorido de 3 pessoas de mãos dadas. Ela, Helena e Ricardo. Helena riu levemente e puxou a filha para perto. "Está lindo, meu amor." Ricardo olhou para o desenho e sentiu o coração se aquecer, pela primeira vez em décadas. Ele podia imaginar um futuro onde sua família estava completa. Não importava o que o passado havia tirado dele. Agora, ele tinha algo pelo qual lutar. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Ricardo ficou acordado. Olhando para o céu estrelado pela janela de seu quarto, ele sabia que o caminho para a cura ainda seria longo, mas pela primeira vez, sentia que tinha uma chance real de recomeçar. Os dias após a audiência marcaram o início de uma nova fase para Ricardo e Helena. A formalização das acusações contra Laura trouxe uma sensação de alívio, mas também abriu espaço para reflexões profundas. Para Helena, o maior desafio agora era deixar o passado para trás e se concentrar no presente. Para Ricardo, era a oportunidade de finalmente ser o pai que ela nunca teve a chance de conhecer. Na manhã ensolarada de sábado, Ricardo decidiu que era hora de compartilhar algo mais significativo com Helena. Ele a chamou para o escritório, onde guardava os planos de um projeto que havia começado anos atrás, mas nunca concluíra. Quando Helena chegou, ele estava sentado à mesa com um conjunto de plantas abertas à sua frente. "Bom dia, pai", disse Helena, com um pequeno sorriso. Apesar de ainda estarem se adaptando à nova dinâmica, a palavra pai soava mais natural a cada dia. "Bom dia, Helena", respondeu Ricardo, gesticulando para que ela se aproximasse. "Quero te mostrar algo que significa muito para mim, e acredito, pode significar para você também." Helena se aproximou e olhou para os papéis sobre a mesa. Eram esboços detalhados de um projeto arquitetônico, com anotações feitas à mão em cada margem. "O que é isso?", perguntou ela. "Curiosa. É um projeto que comecei logo após o seu desaparecimento", explicou Ricardo. "Eu queria construir um centro comunitário, um lugar onde crianças em situações difíceis pudessem encontrar apoio, educação e cuidado. Na época, pensei que talvez, de alguma forma, isso pudesse trazer um pouco de sentido à minha vida." Helena tocou os papéis delicadamente, absorvendo o significado por trás daquelas palavras. "E por que não o concluiu?" Ricardo suspirou, olhando pela janela. "Porque eu perdi a motivação. Estava tão consumido pela culpa e pela dor que acabei deixando o projeto de lado. Mas agora, com você aqui, sinto que é hora de retomar." Helena ficou em silêncio por um momento. Emocionada, ela sabia que Ricardo estava tentando não apenas reparar o passado, mas também construir algo novo e significativo. "É uma ideia linda, pai, e acho que você deveria continuar." "Eu quero que nós continuemos", corrigiu Ricardo, olhando para ela com determinação. "Quero que você me ajude."
Você conhece as dificuldades de crescer sem apoio e sua experiência pode ser essencial para fazer isso funcionar. Helena ficou surpresa, mas também tocada. Você realmente acha que eu posso ajudar? Tenho certeza, respondeu ele sorrindo. Você é forte, resiliente e tem um coração enorme. Essas são exatamente as qualidades que precisamos. Helena assentiu, sentindo uma nova chama de propósito se acender dentro dela. Eu aceito, vamos fazer isso juntos. Enquanto eles discutiam os próximos passos para o projeto, Sofia entrou correndo na sala segurando um desenho novo. Olha o que eu fiz, exclamou ela, segurando o papel com orgulho. Ricardo pegou o desenho e sorriu. Era um esboço simples, mas cheio de detalhes coloridos. No centro, Sofia havia desenhado uma grande casa rodeada por árvores e crianças brincando. Essa é a casa que vocês vão fazer, perguntou Sofia, os olhos brilhando. Helena riu e acariciou os cabelos da filha. É algo assim, meu amor. Então eu quero ajudar também, disse Sofia. Com entusiasmo, eu posso fazer os desenhos. Ricardo riu e puxou Sofia para um abraço. Você será nossa artista oficial. Vamos precisar de muitas ideias criativas. Enquanto os três riam juntos, Clara entrou na sala, trazendo uma bandeja de café e biscoitos. Vocês formam uma equipe e tanto, comentou ela, sorrindo. É bom ver a casa cheia de vida novamente. Helena olhou para Clara e percebeu a verdade nas palavras dela. Pela primeira vez, sentia que a mansão de Ricardo não era apenas um lugar imponente, mas um lar, algo que ela nunca pensou que poderia ter novamente mais tarde, enquanto Sofia brincava no jardim. Helena e Ricardo continuaram discutindo o projeto. Ele mostrou a ela os orçamentos antigos, contatos de possíveis parceiros e ideias para o funcionamento do centro comunitário. A empolgação de ambos crescia a cada detalhe. Podemos começar pequeno, sugeriu Helena. Um espaço simples com algumas atividades para as crianças da região. Depois, expandimos conforme ganharmos apoio. Ricardo assentiu, impressionado com a praticidade dela. Você tem razão, e acho que podemos usar um dos terrenos que já tenho perto da cidade. É acessível e tem bastante espaço. Enquanto planejavam, Helena sentiu algo que há muito tempo parecia impossível: esperança. O projeto não era apenas uma iniciativa social. Era uma chance de transformar sua dor em algo positivo, de dar às crianças o que ela nunca teve. Naquela noite, enquanto Helena colocava Sofia para dormir, Ricardo ficou sozinho na sala, revisando os esboços do projeto. Ele sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas desta vez, não estaria sozinho. Ele tinha Helena e Sofia ao seu lado, e isso fazia toda a diferença. Antes de ir para a cama, Ricardo olhou para uma foto antiga de Helena, tirada quando ela tinha 6 anos. Ele a colocou ao lado de uma foto recente de Sofia, sentindo o coração aquecido, pela primeira vez em décadas. Sentia que sua família estava completa. O sol estava se pondo no horizonte, tingindo os céus com tons dourados e alaranjados. No jardim da mansão, Helena e Ricardo estavam sentados em um banco, observando Sofia brincar com os cães. O riso da menina ecoava pelos campos, trazendo uma sensação de paz que ambos não sentiam há muito tempo. Era o dia da inauguração do projeto que haviam planejado juntos. O Centro Comunitário Esperança Viva. A pequena cerimônia de abertura havia acontecido pela manhã, com a presença de amigos próximos, antigos funcionários de Ricardo e até mesmo alguns vizinhos. As crianças da comunidade já exploravam o espaço, que incluía salas de aula, áreas para recreação e um jardim cuidadosamente planejado por Helena. Enquanto Ricardo olhava para o horizonte, ele falou, quase como se estivesse pensando alto. Sabe, Helena, por muitos anos eu me perguntei por que as coisas aconteceram daquela forma. Perdi tanto tempo preso ao passado, remoendo a culpa e a dor, que esqueci de viver. Helena virou-se para ele, surpresa pela vulnerabilidade em sua voz. Eu acho que todos lidamos com o sofrimento à nossa maneira, respondeu ela. Eu também passei anos tentando entender por que minha vida era tão difícil, mas talvez algumas coisas precisem acontecer para que a gente encontre um caminho diferente. Ricardo assentiu, tocado pela sabedoria nas palavras da filha. E você encontrou o seu caminho, Helena. Estou orgulhoso do que construímos juntos.
Ela sorriu, sentindo uma conexão genuína com o pai. Eu também estou, e mais do que isso, estou feliz por Sofia ter a chance de crescer cercada de amor e apoio, algo que, por muito tempo, eu pensei que nunca poderia oferecer a ela. Os dois ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo o significado do que haviam conquistado. O centro comunitário não era apenas um lugar para ajudar crianças. Era um símbolo de redenção, de recomeço. Para Ricardo, era uma forma de transformar sua dor em algo positivo. Para Helena, era a prova de que ela tinha o poder de criar algo significativo. Mesmo com um passado tão marcado por perdas, Clara apareceu na varanda, chamando-os para o jantar. "Venham, antes que esfrie", disse ela sorrindo. "Já vamos", respondeu Ricardo. Levantando-se, ele estendeu a mão para Helena, ajudando-a a se levantar. "Acho que merecemos um jantar em família." Enquanto caminhavam em direção à mansão, Sofia correu até eles, segurando um pequeno buquê de flores que havia colhido. "Mamãe, tio Ricardo, olha o que eu fiz", disse ela, entregando as flores para Helena. "São lindas, Sofia", respondeu Helena, emocionada. "Obrigada, meu amor." Ricardo pegou Sofia no colo, rindo. "Você está cada dia mais talentosa, sabia?" A menina sorriu e abraçou os dois. Um gesto simples, mas carregado de significado. Para Ricardo, era o símbolo de algo que ele nunca pensou que teria novamente. Uma família durante o jantar. A conversa fluiu leve e descontraída. Falaram sobre os planos para o centro comunitário, sobre os novos amigos que Sofia havia feito, e até mesmo sobre os pequenos ajustes que Helena queria fazer no jardim da mansão. Era um momento de normalidade que, para eles, era tudo menos comum. Após o jantar, enquanto Clara colocava Sofia para dormir, Ricardo chamou Helena para o escritório. Ele queria compartilhar algo especial com ela. Quando chegaram, ele pegou um envelope de uma gaveta e o entregou a ela. "O que é isso?" perguntou Helena, curiosa. "Abra", respondeu ele, com um sorriso enigmático. Helena abriu o envelope e encontrou um documento oficial. Era a escritura da mansão, agora em seu nome. "Pai, o que é isso?" perguntou ela surpresa. "É a sua casa agora", disse Ricardo com firmeza. "Eu quero que você e Sofia tenham um lugar para chamar de lar. Este lugar sempre foi sua casa." "Helena, mesmo quando você não estava aqui..." Helena ficou em silêncio, emocionada demais para responder. Finalmente ela disse: "Eu não sei o que dizer. Isso é, muito mais do que eu poderia imaginar. Você merece, Helena, por tudo o que passou e por tudo o que conquistou. E mais importante, quero que você saiba que nunca mais estará sozinha." Os dois se abraçaram, e Helena sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, sentia que tinha um lugar no mundo, um lugar que era verdadeiramente seu. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Ricardo voltou para o jardim. Ele olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez em décadas, não sentiu o peso do arrependimento. Em vez disso, sentiu gratidão por ter encontrado Helena, por ter reconquistado o que realmente importava e por ter a chance de deixar um legado positivo. No dia seguinte, ele, Helena e Sofia voltaram ao centro comunitário para mais um dia de atividades. As crianças corriam pelo espaço, rindo e brincando, e os voluntários estavam animados com os novos planos. Ricardo olhou para Helena, que estava ajudando uma das crianças a pintar um desenho, e sentiu uma alegria genuína. O passado havia deixado cicatrizes, mas não o havia derrotado. E agora, com Helena e Sofia ao seu lado, ele sabia que o futuro seria cheio de possibilidades.